Fala, turma! Novo vídeo com questões sobre regimento geral da Unesp. Questões cobradas em provas anteriores. Estudar é preciso. Ha, 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 não pode parar, como diria Wilson Sideral. Vamos lá? Primeira questão em tela. Nos termos do regimento interno, conforme o regimento geral da Unesp, o órgão executivo da administração central é uma questão bem antiga, tá? Mas ninguém diz que não pode cair na sua prova. É aquela questão direta, curta e grossa, e aí? E poderia ser mais enxuta ainda. Simplesmente dizer, conforme o regimento geral da Unesp, o órgão executivo da administração central é. Você mata essa questão? Fábio, tá muito fácil. Tá bom. Então você garante este ponto, né? Porque haverá pessoa, né, que estudou, sabe de muita coisa, questões cara crachá, competências, atribuições, sabe do CEP, do Conselho Universitário, chega nessa questão, marca errado, meu Deus do céu. Primeira coisa, órgão executivo. Se é executivo, não pode ser Conselho Universitário, que é como se fosse um legislativo da Unesp inteira. Não pode. Não pode a congregação, que é como se fosse um legislativo de uma faculdade ou de um instituto, que são unidades universitárias na Unesp. Pode ser a reitoria? Ok, é uma figura executiva, né? O reitor. Pode ser a diretoria da universidade? Diretoria da universidade não existe, né? Pelo menos o certo seria dizer diretoria da unidade universitária, ou diretoria da faculdade, ou diretoria do instituto, ou simplesmente diretoria da unidade. Da universidade, não. Na universidade, nós temos a figura do reitor. Ok? E a comissão permanente de avaliação é um grupo de pessoas. Então, não dá para dizer que a comissão é órgão executivo. Seria, talvez, digamos, né, legislativo. Por isso, por eliminação, resposta da questão. Reitor, guarde, diretoria da unidade, não da universidade. Pensamos na universidade, na Unesp inteira, nós pensamos no reitor. Na alternativa C poderia estar escrito a reitoria da Unesp, a reitoria da universidade. Olha a fundamentação, artigo 22. A reitoria, órgão executivo da administração central, será dirigida pelo reitor, figura executiva da Universidade Estadual Paulista. Outra questão. E aí? Olha que legal. Quero deixar tudo em tela, mas não consigo, turma. Será que fica bom assim? Você está vendo Conselho Universitário, congregação, diretor de departamento, agência Unesp de avaliação e reitor. Nos termos do regimento geral da Unesp, cabe à Comissão Permanente de Avaliação assessorar quem? Essa Comissão Permanente de Avaliação, cuja sigla é CPA, porque você estuda o regimento, precisa saber siglas, vai assessorar o Conselho Universitário, vai assessorar a congregação, vai assessorar o diretor do departamento. Primeiro que não existe diretor de departamento. Existe sim diretor de divisão, né? Diretor de diretoria técnica de informática, diretoria técnica acadêmica, diretoria técnica administrativa. Tem o diretor da unidade universitária, diretor da faculdade, diretor de instituto. Agora, diretor de departamento não. Existe lá a figura do chefe departamental ou chefe de departamento. Agência Unesp de Avaliação, meu Deus, se a sigla é AUIN, então por isso você riscava na sua prova. Aqui também, não. Se fosse falar de departamento, seria chefe de departamento. Ou então, né, o legislativo lá dentro do departamento, que é o conselho de departamento. É o reitor, a figura executiva mais importante de toda a Unesp. Então, a Comissão Permanente de Avaliação, ela assessora o reitor, e nós vemos a fundamentação aqui, ó. Cabe à CPA assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da Unesp e a definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Então, isso daqui, ó, alternativa E, resposta da questão. Outra, vamos lá, sem perda de tempo. Perda! Não perca a paciência com o Fábio. De acordo com o regimento, das decisões decorrentes do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, compete ao reitor baixar. Esta questão aqui, eu já resolvi diversas vezes no canal. Resolvi na época, antes de uma alteração, que
um artigo lá ou melhor, um inciso do regimento sofrera uma alteração e depois dessa modificação, né, dessa mudança, também produzir vídeos falando sobre isso. A questão é de uma outra época, antes de uma mudança. Tudo bem, mas serve para o estudo, porque nós faremos aqui, né, a devida atenção, a devida correção ou apontamento importante. Então, de acordo com o regimento, de decisões que decorrem do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, que é o CEP, compete ao reitor baixar o quê? Ofícios, relatórios, portarias, resoluções, decretos. Quem estuda o Regimento Geral da Unesp, na parte que fala do reitor, sabe de portarias e resoluções. Talvez a dúvida residiria nisso. E aí? Seria C de casa ou D de dado? Nós vemos a fundamentação e eu destaquei aqui, ó. Tem a sigla CAD, Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp. Outro conselho, que agora passa a constar no regimento, aqui no inciso 9º do artigo 24, que diz: além da competência escrita lá no artigo 34 do Estatuto da Unesp, compete ainda ao reitor baixar resoluções decorrentes de decisões do CO, Conselho Universitário, do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, e do CADE. Então, para os tempos de hoje, nós poderíamos fazer isso aqui, ó, das decisões decorrentes do Conselho Universitário, vírgula, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e do CAD, compete ao reitor baixar, dois pontos, continua a ser a resposta da questão, resoluções na alternativa D. Valeu? Opa, olha o alerta da importância do estudo de legislação atualizada. Esta questão aqui, ó, é bem legal. Faz tempo que não trago aqui no canal, falando de regimento, de prova anterior, sobre assertivas e depois existem alternativas. Então você lê aqui, ó, de acordo com o artigo 98 do regimento, a extensão de serviços à comunidade far-se-á por programas de estudos, elaboração e orientação de projetos de natureza técnica, científica, cultural, desportiva, artística ou assistencial destinados à comunidade. Tá vendo que isso aqui, ó, até o momento não disse nada com nada? Ou seja, tudo isso daqui tá certo, tá lá no artigo do regimento. Isso daqui não interfere, não facilita nem dificulta a sua resolução da questão. Por quê? Diz que leia os itens, as assertivas abaixo, 1, 2 e 3, sobre a coordenação dos serviços prestados à comunidade. Então, quero saber da coordenação. Quem é que coordena esses serviços? Serão prestados para a comunidade. 1. Será feita pela diretoria da unidade universitária, ou seja, diretoria de uma faculdade ou diretoria de um instituto, quando somente a essa faculdade se relacionar à atividade. A coordenação é feita pela diretoria da faculdade ou do instituto. Fez sentido? A questão não é fazer sentido, é estar escrito lá no regimento. Será feita pelas congregações ou órgãos equivalentes, quando interessar a mais de um departamento. Opa, será? 3. Será feita pelo conselho de departamento, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Eu sei que esta parte é confusa lá no regimento, né, para quem inicia os estudos. Mas vamos diretamente à fundamentação, porque você leu, releu. Ó, pause o vídeo, leia. 1, 2 e 3. Você diria que 1 é o quê? Certo? Tá certo isso? Tá no regimento? 2. Certo ou errado? 3. Será que estaria errado? Vamos agora ver. Depois leremos as alternativas e procuraremos aquela a ser assinalada. Lá no regimento, no capítulo 3º, fala da extensão de serviços à comunidade. O artigo 98 é tudo aquilo que nós lemos aqui, ó. Por isso que eu falo, isso aqui não ajudou nem atrapalhou. Tá lá, é o comecinho da questão. Beleza? Tá certo, cor verde, bonito. Artigo 99, sim, diz que a coordenação desses serviços prestados à comunidade será feita pelo departamento, quando somente a ele se relacionar à atividade. Então aqui, ó, será feita pela diretoria da unidade universitária? Não, será feita pelo departamento, quando somente a ele, ok, se relacionar à atividade. Leia isso aqui, ok? Item ou assertiva 1, leia o que está aqui, ó, inciso 1º do artigo 99, pelo departamento, quando somente a este departamento, a ele, se relacionar à atividade. Agora, 2, pelas congregações ou órgãos equivalentes,
quando interessar a mais de um departamento. Será feita pelas congregações ou órgãos equivalentes? Ok. Quando interessar a mais de um departamento? Opa! Certinho! Cor verde. Tá aí. Ok? Você sabe que a primeira está errada. Segunda, certo. Terceira, assertiva. Diz que pelo CEP, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Aqui que talvez algumas pessoas poderiam confundir e imaginar, opa, interessa mais de uma unidade universitária, seria a congregação. Será que existe essa confusão ou não? Mas não é conselho de departamento, nós vimos que é o CEP. Departamento, quando somente a ele se relaciona a atividade. Congregações, quando interessar a mais de um departamento. Pelo CEP, quando interessar a mais de uma unidade universitária. Ou seja, quando interessar a mais de uma faculdade ou quando interessar a mais de um instituto. Então, você viu que apenas a assertiva ou item 2 está correto ou correta. Vamos ler. Itens 1 e 2 estão corretos? Errado. O 1 não está. Itens 2 e 3 estão corretos? Errado. O 3 não está. Apenas o 2. Nós vimos. Cor verde aqui, ó. Observe. Procurando ainda. Nenhum item está correto? Não. O item 2 está correto. Apenas o item 2 está correto? Perfeito. E todos os itens estão corretos? Não. Era mais fácil todos os itens estarem incorretos. Né? De 3, 2 errados, 1 certo. Mas então não é nenhum item correto, nenhum item errado, todos os itens corretos, todos os itens errados. Não. Precisa especificar realmente apenas o item 2 está correto. Outra resposta seria itens 1 e 3 estão errados. Seria uma resposta para a questão, mas não está aqui. Você viu 1 errado, 2 certo, 3 errado. Outra questão. Conforme o regimento, diretamente subordinada ao reitor, funcionará a CPA, Comissão Permanente de Avaliação, que será composta por... Olha a questão decoreba, galera! Você leu o regimento, guardou? São 7 membros, 11 membros, 15 membros, 20 membros, indicados por quem? Pelo reitor, pela congregação, pelo conselho universitário? Dentre os funcionários da Unesp, dentre os docentes da Unesp, dentre o pessoal técnico e administrativo integrado à estrutura da reitoria, dentre os docentes e pessoal técnico em exercício, Fábio, a E de escola está mais completa, mais membros e está lá, professores e servidores técnico-administrativos. Não, galera, o importante é aquilo que está no regimento. Veja, artigo 27 diz que a CPA será composta por 11 membros, indicados pelo reitor, dentre os docentes, né, professores da Unesp em exercício. 11 membros, indicados pelo reitor, entre os professores da Unesp que estão em atividade, em exercício. Resposta alternativa B, sem dúvida, né? Tá legal? Tá fácil? Acertou todas, algumas? E agora, questões aqui, ó. Vou deixar para você na descrição do vídeo, todas essas questões. Tomara que caibam lá, né? Porque existe limitação de caracteres. Mas veja esta questão aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixá-la totalmente numa tela. Esta questão você acerta nos termos do regimento interno acerca da reitoria, assinale a alternativa incorreta. A, B, C, D e E. Existe alguma coisa nesta questão que de cara precisa chamar a sua atenção ou não? Fábio, não é regimento interno, é regimento geral da Unesp. Tá bom, mas você viu que em oportunidade anterior, a banca chamou de regimento interno. É o regimento geral da Unesp. Ok? Esta questão você mata? Escreva nos comentários. Questão inédita 1. Resposta. Agora, outra questão inédita. De número 2. Resposta nos termos do regimento interno. Fábio, eu não gosto disso. Tá bom. Geral da Unesp. Eita! Unesp. Nos termos do regimento geral da Unesp, acerca da reitoria, assinale a alternativa incorreta. E essa questão, alguma coisa precisa ser destacada? Você precisa estar esperto com algo ou não? Escreva nos comentários. Não precisamos resolver, são testes para você aí. Falamos de regimento geral da Unesp neste vídeo. Bons estudos, até aprovação. Valeu, galera.
Cadê o like? Opa, muito obrigado e inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Valeu, turma!